Bem-vindos ao podcast dedicado à investigação. E enquadrando este tema, nós celebramos, como sabem, os 30 anos do IPCA. E no âmbito destas comemorações, entendeu-se importante falarmos um bocadinho daquilo que são as marcas distintivas desta instituição. E naturalmente que em 30 anos há muitas histórias para contar. Histórias que deixam marcas, histórias que nos impelam para aquilo que são as nossas memórias e, sobretudo, para a responsabilidade que temos ao gerirmos ou avançarmos com áreas novas. E, naturalmente, que a investigação é uma das áreas que, passados 30 anos, o IPCA assumiu, tem um papel importante, mas é uma área mais recente, é uma área para a qual todos fomos chamados e julgo que estão aqui comigo os principais interlocutores, um dos grandes interlocutores nesta área. O João Vilaça e eu, permitindo-me aqui alguma informalidade, até porque somos todos colegas, trataremos pelos nomes. O João Vilaça, neste momento com responsabilidades para o Presidente para a investigação e que tem naturalmente a coordenação de um dos centros do IPCA, o TUAI, a professora Paula Tavares, também Vice-Presidente e que tem responsabilidade do ID+, a Patrícia Gomes, que foi Vice-Presidente e que tem neste momento a direção do Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade, e o Sérgio Dominique, que tem nesta área, a área da gestão. Portanto, sejam muito bem-vindos e, naturalmente, o que nós pretendemos nestes minutos, neste podcast, é sobretudo partilhar aqui algumas destas histórias que nos parecem importantes, que nos trouxeram até aqui e que nos vão permitir conhecer um bocadinho mais daquilo que é o IPCA e o caminho que nós fizemos. A primeira questão, e começando aqui pelo meu lado esquerdo, eu gostava de ouvir, sobretudo, as vossas experiências. Todos nós começamos, eu diria, uma carreira nesta instituição. Todos nós fizemos imensas coisas, todos nós tivemos um caminho, um percurso que nos obrigou muitas vezes a desviar para um lado e para o outro, mas todos sabíamos, julgo eu, que a área da investigação era de facto muito importante para a afirmação desta instituição. Eu perguntava aqui ao João como é que ele vê este caminho, como é que nós chegamos até aqui. Sim, então, desde já, obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui nesta mesa com os meus colegas. De facto, o caminho da investigação do IPCA não tem sido fácil, portanto, foi um processo que foi construído gradualmente. Portanto, o IPCA nasce com uma perspectiva de formação académica, ligação ao tecido empresarial, e a investigação, depois de consolidação dessa área mais pedagógica, acaba por ser a consequência natural. Portanto, a nossa ligação à indústria também acaba por permitir, ou tem permitido, de alguma forma, alavancar um conjunto de projetos que nós depois vertemos para o ID. Portanto, mas, de facto, durante muitos anos nós tivemos algumas pessoas mais ligadas à investigação no IPCA, outras ligadas a outras unidades de ID noutras instituições de ensino superior, mas, de facto, o nosso crescimento também, a maturidade que fomos assumindo ao longo dos últimos anos do ponto de vista científico, permitiu, particularmente em 2018, que pudéssemos avançar com um conjunto de unidades ID, portanto, unidades de gestão, que vêm, de alguma forma, reforçar em cada uma das escolas a dimensão pedagógica, portanto, e trazer para essa dimensão pedagógica aquilo que estávamos a fazer já dispersos, mas aqui no IPCA, com laboratórios, com infraestrutura, que de alguma forma tem potenciado não só aquilo que é trazer novos projetos a nível nacional, a nível europeu, mas também um conjunto de oportunidades que temos conseguido proporcionar aos nossos alunos, com bolsas de investigação, projetos de iniciação científica, escolas de investigação. Portanto, isto tudo tem desenvolvido uma cultura científica na nossa comunidade que tem dado frutos. Frutos esses que têm sido refletidos naquilo que é a nossa alavancar das publicações científicas, alavancar das transferências de conhecimento que temos conseguido realizar, mas, acima de tudo, uma capacitação a diferentes níveis, quer do corpo docente, quer também dos nossos estudantes, que tem, de alguma forma, potenciado a ligação à nossa região, àquilo que é a Europa, através até daquilo que é a RAN-EU, portanto, a Aliança Europeia
fazemos parte, mas também outras redes internacionais, dependendo daquilo que são as nossas áreas de especialidade, que vêm, de alguma forma, reforçar aquilo que é o dinamismo que temos para esta área. Muito obrigada. Paula, o ID+, a área do design, é um dos centros de investigação que nós temos em colaboração com duas grandes universidades, ou seja, não estamos só focados naquilo que é a nossa instituição, enquanto instituição, mas de facto já penetramos, se quisermos, em outras regiões e, sobretudo, articulando com outras grandes referências daquilo que é a investigação. Como é que é esta experiência? Então, ao primeiro, obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui a debater a investigação, não só em termos do que é a investigação do ponto de vista de definição e implementação, mas de uma forma aqui construtiva e descontraída. E tentando manter esse diálogo ou esse registro, dizer que o ID+, efetivamente, consegue, agora vai-se associar mais uma instituição, mas consegue juntar 3 grandes instituições do país e consegue dominar, a nível do design, da mídia e da cultura, que são as áreas de investigação do ID+, consegue dominar e alargar-se a todo o norte e centro de Portugal. Então, o ID+, começa entre a Universidade do Porto e a Universidade de Aveiro, em 2007, e faz um percurso notável no norte de Portugal. Mais tarde, e quando criámos a Escola de Design, em 2015, começaram as negociações, ainda com o professor João Carvalho, começaram as negociações para o IPCA entrar, que se consolidou em 2017 e fomos juntos já à avaliação de 2018. Sempre com esta intenção de conseguir, no fundo, preencher lacunas que havia em áreas ou em determinadas zonas do norte relativamente à investigação. Mas também sempre com a intenção de que juntos somos mais fortes. E o IPCA surge aqui, com a Universidade de Aveiro e a Universidade do Porto, como o elo de ligação direto à indústria e às empresas. Ou seja, o IPCA, quando se apresenta com a Universidade do Porto e a Universidade de Aveiro, em 2018, à avaliação da FCT, apresenta-se com um aditivo em termos do que é a relação com a indústria. Neste momento, o nosso percurso tem sido bastante positivo, mas adicionámos mais uma instituição para completarmos então aqui algum círculo do norte e para se associar mais um Politécnico, o Politécnico do Porto, que também é forte em determinadas áreas que nós podemos aqui adicionar às mais-valias que o ID+ tem. E agora, Patrícia, estamos a falar daquele que é o nosso primeiro centro de investigação. E, naturalmente, que falando de memórias e da história do IPCA, naturalmente nós sabemos que o IPCA nasce com uma área da contabilidade muito forte naquilo que é a sua oferta formativa e, portanto, não foi com muita estranheza que, acho que em 2007, decidimos, e estou agora a olhar para ti a lembrar-me, não é? De fazermos esta candidatura e de começarmos aqui, sobretudo, naquilo que aqui quer o João, quer a Paula referiu, a agregar aqui um conjunto de pessoas e, sobretudo, a desenhar uma estratégia para que pudéssemos apresentar uma candidatura em 2007 que acabou por ser aprovada em 2009. Portanto, ainda hoje, e claro que a história assim demonstra, o primeiro centro de investigação do IPCA é o de contabilidade e fiscalidade. Muito bem, olá a todos também, agradecia o convite e é um gosto, obviamente, estar aqui e poder partilhar, como a Maria José dizia, em representação do primeiro centro. Portanto, nós teremos metade da idade que o IPCA tem hoje, celebra os 30 anos e o nosso centro de investigação terá 17 anos e, portanto, de facto, penso que faz sentido na história, não é? Portanto, estamos agora a fazer um bocadinho o caminho que o IPCA fez. Penso que faz todo sentido a estratégia e ainda também na altura, na presidência do professor João Carvalho, se entendeu, porque realmente foram as primeiras áreas, a contabilidade e a fiscalidade, que deram o arranque da história da instituição e em 2007 entendeu-se que a massa crítica
Portanto, e não só massa crítica, também já a relação que havia realmente com o terreno. O João falava há bocadinho dessa relação que nós fomos tendo desde muito cedo e nas nossas áreas essa era uma realidade e decidimos arriscar, porque sabíamos que também na FCT não era fácil conseguir vencer uma proposta de um centro num politécnico e, portanto, mas fomos à luta. Penso que foi um projeto vencedor, no sentido em que tivemos a primeira acreditação em 2009 e, portanto, o caminho começa aí, na investigação das nossas áreas. Tínhamos um corpo docente que estava realmente a doutorar-se naqueles anos, portanto, estávamos a conseguir completar praticamente todos os anos de carreira com doutoramento e, portanto, foi um projeto que foi vencendo com pequenos passos, mas, portanto, é hoje, e, portanto, fazemos já um bocadinho a ponte para o dia de hoje. É hoje um centro que tem algumas características particulares, nós conseguimos captar também o interesse de colegas de outras instituições, somos hoje o único centro do país reconhecido pela FCT nas áreas da contabilidade, fiscalidade e auditoria, e isto tem atraído também outros investigadores. E mais recentemente, e aqui também reconhecer o financiamento da FCT como sendo crucial para as nossas áreas, eu penso que é as oportunidades que estamos a criar para integrar mesmo os nossos estudantes e jovens investigadores cada vez mais cedo na investigação, porque olhando aqui para as áreas dos colegas, as tecnologias, o design, talvez seja mais fácil, mas os nossos estudantes já começam a reconhecer que têm um centro na casa onde surgem bolsas de investigação, onde podem integrar os nossos projetos e com isto criar também oportunidades de uma maior ligação ao ensino que a escola tem já há muitos anos. Portanto, acho que era uma lacuna que existia e acho que o nosso centro está a fazer um bocadinho esse caminho. E neste caminho, como dizia a Patrícia, nós começámos em 2007 com esta estratégia que se alavancou muito em 2018 e o João depois vai contar aqui um bocadinho da história que eu já vou voltar aqui a ele, mas agora nasce uma área mais forte que é a área da gestão. Portanto, Sérgio representa aqui os colegas, como é que vê esta evolução naquilo que é a estratégia da instituição? Bom, contextualizar que a UNIAG surge na área da gestão, também aliada ao turismo. São duas áreas muito importantes, duas escolas. A segunda escola, neste caso da hotelaria e turismo, que tem vários docentes, ou alguns docentes também integrados na UNIAG, quer pela área da gestão do marketing e outros na área do turismo, resulta daquilo que é um desígnio, não é? Do professor João Carvalho, um visionário, que entendia que estas duas áreas poderiam ser conciliáveis. Falando na área da gestão e também do turismo, em 2013 nasce a UNIAG, depois em 2018 também sofre aqui uma alteração, um grande input daquilo que é a importância do setor turístico. Tento fazer também aqui a ponte não só da investigação, mas também do ensino. A nova escola, novas instalações. Em 2017 aparece a Escola de Hotelaria e Turismo, em Diário da República, e as novas instalações estão a ser construídas em Guimarães. Isto faz com que a investigação e a transferência para aquilo que são inputs para o mercado empresarial também seja valorizado. Também se fala muito naquilo que é o impacto da ciência na coesão dos territórios. O IPCA, na própria designação que tem do CAVAD e do AVE, faz com que esta gestão e o turismo sejam um importante alicerce de organizações privadas e públicas. Fim desta primeira ronda, e agora tentando criar aqui algum diálogo, não tanto de pergunta e resposta, não é? Eu diria, e levantava esta questão, ou desafiava-vos para falarem um bocadinho aqui, nós temos aqui representadas 4 áreas fortes, 4 áreas importantes para esta instituição, 4 áreas importantes para a região, para o país, para a Europa. Eu diria como é que vem esta questão da interdisciplinaridade entre estas áreas, ou seja, nós foram falando cada um individualmente, mas eu não consigo visionar a investigação sem estarem todos em interligação. João. Sim, eu posso partilhar um bocadinho daquilo que é a visão neste momento do IPCA, que é também a minha visão e penso que dos colegas que temos partilhado durante os últimos anos através de um conjunto de reuniões e iniciativas, no fundo a formulação desta visão, que depois se vai concretizar efetivamente num novo edifício State of the Art, que é o Barcelos Collaborative Research and Innovation Center, que vai agregar toda a investigação. Porque, de facto, nós temos trabalhado nos últimos anos e, se calhar, fruto também daquilo que é o crescimento do IPCA e da forma como se foi desenvolvendo, porque, de facto,
nós praticamente todos nascemos da mesma escola, não é? Vamos da gestão nasce a tecnologia, da tecnologia nasce o design, depois a própria gestão nasce o turismo, portanto há aqui uma ligação, uma ramificação que nos permite também conhecer muito bem, nós conhecemos muito bem os colegas, isso ajuda a criar este aspecto multidisciplinar. Portanto, eu sei quando preciso de um projeto de alguém de alguma área, eu consigo perceber quem é que devo encaixar, porque nós nos conhecemos muito bem. Isso, nós estamos a trabalhar um bocadinho nessa perspectiva também para potenciar a investigação, porque de facto o problema não é apenas de uma dimensão, é multidisciplinar. Portanto, e nós pegamos no problema, desmontámo-lo em partes e procuramos de alguma forma construir à volta daquilo que é o problema um conjunto de formulações, hipóteses científicas que nos vão permitir chegar à solução, mas ao mesmo tempo atingir o estado de arte naquilo que são as nossas áreas. E essa ligação acontece até ao nível dos projetos. Portanto, nos últimos anos nós temos procurado, sempre que há um projeto, e tem aparecido mais na área tecnológica, porque são projetos de facto, o AI, eu há pouco não falei do AI, portanto falei mais enquanto para o Presidente, não tanto na ligação à ligação que tenho ao 2AI, portanto ao Centro de Investigação em Inteligência Artificial, mas de facto tem surgido um conjunto de oportunidades de projetos dentro desta área da inteligência artificial que nós acabamos por conseguir e temos conseguido cruzar muito bem com as outras áreas, porque de facto há um projeto, há uma solução tecnológica que está a ser desenvolvido, há um estudo de marketing, há de alguma forma um estudo do potencial, por exemplo, nós temos uma ligação muito forte às aplicações para a saúde, do impacto na saúde, impacto económico, novos business plan, portanto o design está sempre ligado, porque de facto nós trabalhamos no software, mas também trabalhamos no hardware, há interação com os devices e para isso temos a ligação forte ao design, ao ID+, e é nessa ligação também que nós formulamos e perspectivamos o ECRIC, porque de facto vai ter um conjunto, é uma infraestrutura que tem essa visão, é integrada, portanto, onde os investigadores dos diferentes centros vão poder cruzar-se todos os dias nos mesmos corredores, no mesmo rooftop. É isso. Pois. No fundo, a fazer lições de brainstorming que podem, de alguma forma, potenciar não só aquilo que está a ser feito, mas também projetar novas soluções para o futuro. Eu queria adicionar aqui algo relativamente ao BCRIC, que vai ser efetivamente aqui um upgrade genial, não é, para nós, mas que nos torna também mais fortes para nos apresentarmos para o exterior. Como o João muito bem disse, já temos um conjunto de ações que depois se refletem efetivamente nos projetos, são vários os projetos em que temos colaborado e associado praticamente todos os centros de investigação, sempre que há oportunidade, mas o facto de estarmos juntos e haver esta interdisciplinaridade torna-nos mais fortes para o exterior. Quando eu falo de exterior, falo não só para o exterior local e nacional, mas também para o exterior a nível internacional. E mesmo na RAN, na Universidade Europeia, que falávamos há pouco, que o IPCA pertence, o facto de nós termos estas mais-valias e nos podermos apresentar em conjunto e já com um trabalho feito anteriormente em conjunto, torna-nos efetivamente muito mais atrativos para outro tipo de candidaturas, a nível internacional, claro. Sim. Eu também só acrescentava neste seguimento, na nossa área em concreto, e eu vejo esta oportunidade única, porque por vezes é muito complicado nós conseguirmos isoladamente conseguir uma candidatura num projeto e por vezes também é difícil encontrar os parceiros e, portanto, com esta abertura que já fazemos, eu também confirmo, é algo que temos trabalhado bastante e com a RAN-EU acho que tem sido uma oportunidade, mas com esta oportunidade de todos estarmos no mesmo espaço, no mesmo ambiente, vai fomentar. E os próprios investigadores, não é? Exatamente. Porque nós cada vez temos mais investigadores, mais bolseiros. No verão eu julgo que foi um pico. Nós, com o Summer School, com os doutorandos, etc., conseguimos aqui um pico. E eles, o facto de conviverem... Sim, mesmo aquela exposição que fizemos com os sponsors, eles foram conversando, em que é que estás a trabalhar, eu estou a trabalhar nisto, e essa interação vai ser fomentada. E, portanto, eu acho que isso vai trazer a curto prazo resultados muito interessantes para a investigação. Sim, relativamente à área da gestão e também colocando aqui o turismo, vários investigadores têm investigação feita, aplicada, com áreas, nomeadamente com inteligência artificial, nomeadamente com branding, rebranding, que é típico do design. De cara ao futuro, até estamos numa fase de reformulação ou de avaliação do curso de marketing e estamos a ponderar precisamente incorporar elementos de realidade aumentada, realidade virtual, típicos daquilo que é o metaverso,
e, claro, os contributos e as sinergias do BCRIC serão certamente bastante importantes. Portanto, condições não vão faltar. Sim. Vontade também não? A vontade. Total. Portanto, eu exatamente, naquilo que é vontade, e rapidamente gostava que cada um partilhasse connosco qual foi o momento mais importante nesta área de investigação que vivenciaram. Aquilo que, na vossa perspectiva, deu-vos aqui a vontade e acreditarem que isto ia ser possível. Que ia ser possível o BCRIC ou ter investigação? Que ia ser investigação, o CRIC, este desenvolvimento. São muitos os momentos. E já agora, até agora vou para a última, que eu tinha para a final, que é o que é que nós todos, já de manhã tivemos aqui numa conversa, nós todos começámos a nossa carreira no IPCA, uma instituição com 30 anos, uma instituição que nasceu numas garagens, porque nós todos, muitos de nós, a maior parte de nós, viveu e trabalhou. Hoje é o que nós vemos aqui, em termos físicos, em termos de investigação, aquilo que vocês aqui relataram nesta breve conversa, e eu diria, quando ingressaram no IPCA, algum dia pensavam que iam chegar aqui? Ou seja, como é que visionar? A aposta foi um bocadinho no escuro, que eu acho que muitos de nós foi. Completamente. Eu gostava só de partilhar, e a Paula dizia, há muitos momentos, e de facto, mas no caso do nosso centro de investigação, eu acho que é quase impossível não reconhecer a primeira acreditação em 2009, que eu acho que foi uma altura em que muito poucos acreditávamos. Claro. Lembro-me, e a Maria José certamente se lembra dessa avaliação, foi presencial, decorreu já aqui nestas instalações, e no final da visita do painel internacional nós achávamos que estava perdido, e portanto ver aquela acreditação reconhecida foi, portanto, e é como dizes, eu ainda estava a acabar o doutoramento na altura, e portanto acho que isso foi o agarrar aquele grupo de pessoas para um projeto que percebemos que realmente fazia sentido, e portanto acho que esse será talvez aquele que eu destacaria. Mais marcante. Temos acreditado que não íamos conseguir isso, mas havia um caminho a ser feito. Não é? E como eu dizia muitas vezes aqui aos alguns colegas que estão aqui nesta sala, aqui ao lado, nem que não fosse para ir à primeira, teria a segunda ou a terceira. E eu acho que sei este caminho. E eu acho que sei qual é o do João também, mas deixo o João falar. Eu só gostava de dizer que acreditar dá trabalho. Pois dá. Porque nós às vezes conseguimos perspectivar o que está para a frente, mas também conseguimos perceber que é todo um caminho a fazer. Claro. Eu acho que um dos aspectos mais importantes até dos últimos 6, 7 anos do IPCA, diria até, por exemplo, desde 2018, que foi de facto esse ponto que eu já vou chegar, uma reunião que tivemos véspera de Natal, véspera de Natal, não é? Já foi depois do dia do IPCA. Que de facto foi um aspecto de viragem para alguns de nós, portanto, que de facto já tinham grupos noutras instituições, grupos científicos, já fazíamos aqui também investigação, mas de facto o nosso pilar principal não era aqui. E de facto essa reunião marca de facto o ponto aqui de viragem, particularmente naquilo que se refere à Escola de Tecnologia, porque tínhamos alguns bons investigadores, mas de facto estavam dispersos, e essa reunião foi determinante, porque nós, quem já tinha os grupos de trabalho definidos, tem sempre alguma reticência em abraçar um novo projeto, até porque eu acho que o grande desafio não era só criar uma unidade de ID, o próprio IPCA também teve tem tido um desafio gigante, que é para se capacitar e estruturar para conseguir ter investigação de excelência, porque não é um caminho que se faz de um dia para o outro, portanto há todo um trabalho que às vezes não se vê, mas que está a acontecer, portanto, procedimentos, formas como nós conseguimos interagir com os colegas, recolha de métricas e de informação, workshops de capacitação científica, portanto, esta questão que eu falei há pouco da cultura científica é fundamental para termos sucesso. E eu sabia, porque conheci outras realidades, que ainda não tínhamos isso instituído aqui, de facto. O desafio era gigante, fomos um bocado encostados à parede, não é? Para avançar nessa perspectiva. Até porque eu, em particular, eu estava na Escola de Medicina, no ICBS, entrei ao mesmo tempo que entrei aqui para o IPCA, portanto, tinha, no fundo, ali 2 amores, e não foi fácil tomar essa decisão, mas o que é certo é que hoje está provado que foi a decisão certa. No 2A temos mais de 10 milhões de financiamento captados, portanto, o que mostra que, de facto, seriam 10 milhões que provavelmente não estariam aqui nesta instituição, que não tinham permitido a todos os nossos alunos estas oportunidades, a ligação de parceiros que viemos trazer para esta dimensão, e todo o caminho que foi necessário com esse crescimento do 2A e das outras unidades, de facto, para o IPCA se capacitar.
que permite hoje, de facto, abraçarmos um novo desafio grande, não é? Que é o BCRIC, mas que estou certo que estamos muito melhor preparados. Não é? Agora, sempre com uma perspectiva de que há muito trabalho a fazer e o acreditar dá trabalho. Não é? Pois não. Então eu vou conseguir dizer um só momento, apesar de que continuo a acreditar que temos tantos que podia enumerar quando começamos a ter projetos, primeiros financiamentos, etc. Mas vou dizer um momento que para nós ainda está em processo e está a finalizar o processo e espero que muito em breve possamos efetivamente ter o doutoramento do ID+, alargado ao IPCA, está tudo em bom caminho, com as universidades do Porto e Aveiro a apoiar a decisão, mas o momento principal foi quando efetivamente os politécnicos, ou as universidades politécnicas, se me é permitido dizer assim, tiveram autorização ou tiveram a possibilidade de outorgar o grau de doutor, porque eu julgo que nos engloba a todos e que é um momento significativo. Que naturalmente vai permitir um crescimento naquilo que é a investigação, que naturalmente nós sabemos que se faz muito pelos doutoramentos e pelos alunos de doutoramento e pelo caminho que se tem ido. Nós temos os estudantes de doutoramento, agora queríamos outorgar naturalmente o grau de doutor também. Bom, no nosso caso da parte da gestão e do turismo, estamos numa fase um pouco atrás daquilo que eventualmente o 2AI está, mas não diria que um grande momento eventualmente foi quando a atual Presidente também fez a mesma coisa na parte da gestão e do turismo, e como nós sabemos que a nossa Presidente, quando define um desígnio, alcança-o sempre, nós acreditamos nisso. Outras pequenas coisas, também creio que há momentos importantes quando começa a haver a questão dos prémios à produção científica, pequenas coisas no dia-a-dia, as métricas que o João também falava, ajuda a organizar aquilo que é a informação e perceber quais são os outputs científicos mais valorizados e traçar aqui um caminho, também creio que são pequenos momentos importantes. Ou seja, o caminho foi feito. E agora a pergunta final é: como é que nós estaremos aqui a 10 ou 30 anos? Muito rapidamente. Muito bem. Vocês já estão cá todos. A 30 anos não. Sim. A 30 anos não. Só se viermos a arrastar chinela. Mas muito bem, vamos estar muito bem. Como é que vamos estar aqui? Eu acho que vamos estar bem. Gostavam de estar? Eu gostava que de facto este crescimento se tornasse sustentável. Claro. Porque só é possível, de facto, o crescimento tem sido exponencial no número de alunos, na investigação, mas estamos a criar bases para criar sustentabilidade, para conseguirmos a médio prazo, conseguimos o nosso primeiro investigador de carreira foi há mais ou menos 2 anos, portanto agora conseguimos 5 posições FCT Tenur, portanto vão ser mais 5 investigadores de carreira, mas tudo isto é preciso criar uma estrutura, financiamento que seja sustentável a curto, médio e longo prazo. E eu acho que temos feito esse caminho e vamos conseguir estar melhor, muito melhor, e portanto com uma posição de relevo a nível regional. A nossa região é muito importante para nós, as empresas da região são muito importantes para nós, os nossos parceiros, as autarquias, são tudo aspectos muito importantes para nós, mas de facto também com uma posição marcada a nível nacional, nas redes que já temos inclusive um laboratório associado, portanto espalhado de Barcelos até Lisboa, temos a rede europeia também que nos permite fazer isso, e outros parceiros que já tínhamos e temos e vamos continuando a crescer, com universidades de prestígio a nível europeu e a nível também americano, que estão a trabalhar connosco e que certamente serão parceiros nossos mais fortes daqui a 30 anos. Eu subscrevo totalmente o que o João disse. Eu acredito muito francamente, ou tenho a certeza absoluta, que vamos continuar a crescer, mas vamos lá ver, é um crescimento, efetivamente, e reforçando as palavras do João, sustentável, porque nós, ao garantir investigadores, esses investigadores têm que nos apoiar e que ser também garante do futuro financiamento. Ou seja, a questão da sustentabilidade será garantida e será parte do nosso sucesso se esses investigadores, e nós todos, que também somos investigadores, e nós todos, os investigadores são uma pequena parte, e nós todos continuarmos a produzir efetivamente para que esta sustentabilidade se verifique. Portanto, vamos estar bem.
Sim, eu também complemento, portanto, a sustentabilidade também destacaria, mas eu também acho que daqui a 10 anos, eu acho que sempre todo o caminho foi acreditar e, portanto, continua a ser. Esperamos ter os nossos primeiros doutorados concluídos, portanto, do IPCA, já temos alguns em parceria, mas os nossos primeiros doutorados e, acima de tudo, eu acho que é aquele reconhecimento que eu acho que já vamos tendo. No mercado, no nosso caso local, penso que isso já é uma realidade, mas no internacional é algo que eu acho que daqui a 10 anos será também possível estar melhor do que aquilo que estamos hoje. Bom, eu subscrevo inteiramente aquilo que o João disse, a sustentabilidade, a médio prazo eventualmente tentarmos ser uma referência a nível nacional e no longo prazo a nível europeu e também não esquecer sempre esta ligação ao ensino, da investigação e ensino, melhores investigadores, docentes e investigadores tornam-nos melhores docentes em termos de capacitação de conhecimento. Melhor formação dos estudantes sim, também, não é? Exatamente. Porque sem alunos também não há instituição. Exatamente, não é? exatamente. Portanto, eu vou terminar este tempo convosco, ficando satisfeita porque naquilo que me toca e naquela que é a minha responsabilidade, pelo menos ouvi de todos a questão da sustentabilidade, que para mim de facto é fundamental. Portanto, sem sustentabilidade nós estaremos condenados a muitas coisas que não gostamos. Portanto, agradeço a todos, dou os parabéns a todos e sei, não tenho dúvidas, que o IPCA conta convosco e connosco. Muito obrigada.